Você conhece o módulo Introdução à Física e Estudo do Ar, do QFF? Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar esse material aqui para você por dentro e explicar o raciocínio por trás da elaboração dele e das aulas da plataforma também. Porque, como todos os materiais do QFF, esse módulo acompanha as aulas gravadas na plataforma. Então, cada lição do módulo tem uma correspondente gravada na plataforma. E aí, vamos começar, né? Aqui a capa, foi o Leandro que fez, muito bonita também, né, gente? Desse lado aqui, a gente tem o Introdução à Física e Medidas, que é um módulo bem pequenininho que a gente juntou com o Estudo do Ar. E desse lado aqui é o Estudo do Ar. Então, por dentro, na verdade, são dois módulos. E aí, no Introdução à Física, a gente só tem essas duas lições. A primeira, para explicar do que a física trata, e a segunda, para falar sobre um assunto muito importante em física, que são as medidas. As duas lições são muito importantes, então, assim, não dava para abrir mão desse pequeno módulo aqui, porque ele, apesar de pequeno, ele é bem esclarecedor e assenta ali o cenário onde irá se desenvolver o estudo da física. Então, ele já meio que prepara o ambiente para o aluno compreender o que a física estuda, quais são as áreas da física. Então, ele meio que já vai deixando cada compartimento separado. E quando a gente for avançando no estudo da física, a gente vai estudar o ar, o som, a luz, ele já vai colocando os conceitos daqueles compartimentos no seu devido lugar. E isso partindo ali de uma estrutura que ele montou. Ela é montada nesse módulo aqui, né? Que a gente explica a origem da física, a origem da palavra física, as áreas da física, né? E aí a gente tem algumas definições também de conceitos que a gente vai usar durante o estudo de física, como o conceito de sistema. Então, essas duas lições, elas são muito importantes. Apesar de ser um módulo pequeno, o que a gente fez foi juntar com o primeiro módulo do cronograma, que é o estudo do ar. E aí, falando agora do estudo do ar, a gente tem aqui as lições do módulo, né? E eu peço a atenção de vocês para o seguinte: os títulos das lições não necessariamente esclarecem muito os conceitos que são envolvidos, porque ali os títulos são para as crianças, então para elas ficarem assim curiosas, o que eu vou estudar aqui? Agora, para o pai e para o professor que está procurando material didático, é bom saber qual é o conceito, né, por trás daquela lição ali. Então vamos lá, né? Nos módulos de física do QFF, a gente sempre começa com o que você precisa saber sobre. E aí o assunto do módulo. E aí, nesse caso aqui, o que você precisa saber sobre o ar? São as primeiras definições ali importantes a respeito do ar. Quais são as propriedades do ar e, de quebra, a gente já expande ali para os outros gases. Então, é um módulo de estudo do ar que a gente usa para explicar os conceitos que envolvem todos os gases. Então, por exemplo, o estudo dos gases, ele é a base para termodinâmica depois. Só que não é dada muita importância para ele, né? Ele é visto meio solto, meio separado. Então, aqui a gente usou o estudo do ar para explicar sobre as propriedades dos gases em geral. E aí a gente fecha o módulo com uma lição sobre as máquinas do ar, que são o avião, o helicóptero, hovercraft, não sei se vocês conhecem. E aí é uma lição bem interessante porque ela reúne todos os conceitos trabalhados nas lições anteriores. Então, fica assim, uma boa aplicação daquilo que foi visto anteriormente ali, daqueles conceitos. Então vamos lá para o recheio, né? O que é o vento é uma lição que é sobre o comportamento dos gases frente à absorção ou liberação de calor. Então esse que é o assunto nessa lição. A pressão do ar, né? Sobre pressão do ar. Os efeitos da pressão do ar são algumas consequências assim que não são muito intuitivas a respeito da pressão do ar. Depois a lição de pipetas e sifões, onde a gente continua ali num passo de mostrar quais são os equipamentos, né, que a gente tem que são influenciados ali pelas propriedades do ar ou de fluidos, diferença de pressão, porque aqui entra aqui o conceito de diferença de pressão. O ar comprimido é uma lição onde a gente explica conceitualmente o funcionamento dos compressores axiais e centrífugos e a utilidade também da pneumática na indústria, porque é muito utilizado em automação. E a lição 9, que é efeitos visíveis do ar invisível, a gente fala sobre o princípio de Bernoulli, também de forma conceitual. Então, em todas as lições, a gente tem bastante experimento, porque essas demonstrações, elas
podem ser feitas com experimentos simples, mas a dedução delas é complicada. Então, por exemplo, eu não ia conseguir colocar aqui para eles a equação do Bernoulli, mas eu consigo mostrar num primeiro momento e depois, futuramente, a gente pensa num aprofundamento que vai depender dessa base conceitual. Então, assim, mesmo que a criança tenha, às vezes, a base matemática para compreender aquele assunto, é necessário também ela ter uma base conceitual de saber o que está acontecendo, né? Saber as causas e os efeitos ali, né? Como que aquele fenômeno está se desenrolando, como que ela pode prever a ocorrência dele ou a não ocorrência. Então, isso é muito importante, ela ter certeza das definições daquele assunto ali, nesse caso aqui, do estudo dos gases. E aí, vamos mostrar aqui a lição 8, que a gente fala sobre o ar comprimido, como que ele é produzido, né? Então, a gente vai falar sobre os compressores. E a gente tem aqui a nossa exposição teórica, onde a gente fala sobre a compressão do ar, e depois a gente fala sobre os compressores volumétricos ou de deslocamento positivo, dos compressores axiais. E aí a gente vai para as aplicações do ar comprimido, e tem aí uma longa lista, né, de aplicações industriais dele. E aí a gente tem questionário para averiguar ali os principais conceitos. Esse questionário ele é curto porque teve poucas definições nessa lição. E aí depois a gente vai para atividade prática. Essa atividade prática é para procurar as aplicações, algumas outras aplicações, e colocar aqui também. E aí no material complementar dessa lição eu fui atrás de um histórico dos dispositivos pneumáticos, né? Então, achei até bem interessante essa figura aqui, que é um fole, aparentemente um dos primeiros utilizados para soprar, né? Melhorar ali a combustão dos materiais e tudo mais. A gente cita aqui o Otto van Guericke, que a gente já falou dele em outro material complementar anterior, dando uma pequena biografia dele aqui também. E aí esse módulo, gente, ele é um pouco maior do que o da matéria, né? Ele é mais parrudo um pouco. E também, assim, apesar de ser um assunto complexo, quando é visto normalmente nos livros didáticos, ele acaba trazendo um pouco de medo, porque tem muita equação junto, e aí você compreender os conceitos e junto com aquelas deduções matemáticas, às vezes assusta um pouquinho. Esse módulo tem sido, assim, tem feito bastante sucesso com as crianças, porque eles acabam fazendo, né, os experimentos em casa depois, os experimentos que eu mostro na aula, e também conseguem compreender muitos fenômenos que acontecem porque o ar está em tudo à nossa volta, né? E aí acaba sendo um módulo bem interessante, que agrega bastante a eles. E claro, né, futuramente você precisa, quando for aprofundando os estudos, falar da parte matemática, PV igual a nRT e tudo mais, né, aquelas equações ali e tudo, mas você já tem a base conceitual assentada. Às vezes a criança é mais novinha, ainda não viu isso em matemática, mas ela consegue absorver os conceitos, compreender ali, fazendo os experimentos, e aí, posteriormente, quando entra a parte já dedutiva, ela já está com aqueles conceitos ali melhor compreendidos. Alguns são difíceis, só o conceito já é difícil de absorver, como, por exemplo, o princípio de Bernoulli. É pouco intuitivo, então, assim, quando a gente vê os experimentos, a gente nem acredita que está acontecendo aquilo, mas está. E tem motivo. Então, essa barreira primeira já foi vencida, quando você já já apresentou esses conceitos primeiro e depois você vai para o aprofundamento. Claro, né? Ninguém vai parar por aqui. Então, esse foi o módulo Introdução à Física e Estudo do Ar. Na verdade, são 2 módulos em um, é porque um é pequenininho, como eu mostrei. E caso você queira saber mais alguma coisa sobre ele ou tenha alguma sugestão, tirar alguma dúvida, deixa aí pra gente, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus!